Ok, pessoal, vamos lá para a nossa videoaula número 4, que continuando, a gente vai tratando do nosso país, do nosso Brasil. Nós já falamos de ilhas imaginárias, nós falamos sobre os tipos de rocha, falamos sobre os tipos de solo, e agora nós sairemos do solo e vamos falar um pouquinho sobre a nossa divisão, sobre as nossas fronteiras, que é um assunto um pouco mais dinâmico. Ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos entender uma coisa. Todo país ele tem em sua história a sua parte natural, seus rios, seus lagos, seus mares, seu território de uma forma geral. Mas ele tem na sua composição de fronteiras, onde ele se encontra, onde ele vai se dividir, uma parte muito importante. Então você tem hoje países muito pequenos, que são países muito poderosos, você tem países muito grandes que não são tão poderosos assim, e isso tudo, ao meu ver, tem a ver com onde estão as suas fronteiras. E a gente vai entender isso com um breve histórico sobre as divisões de fronteira do Brasil. Ok, pessoal? Então vamos seguir. O título é Regionalização do Território Brasileiro. Essa regionalização, nessa pequena introdução que nós faremos agora, nesses pequenos 15 minutos, essa regionalização ela vai acarretar essa região que a gente conhece hoje, região norte, região sul, sudeste e tal. Mas a gente vai ver lá na história, desde 1500, como foi que isso tudo surgiu e como é que nós viemos parar até aqui. Ok? Porque não foi à toa. Cabral não chegou no Brasil e falou assim, aqui é o estado do Maranhão, aqui é o estado do Rio de Janeiro. Houve uma divisão muito grande ainda, algumas coisas aconteceram para que nós chegássemos até esse ponto, ok, pessoal? E vai ser isso que nós vamos ver agora. Um breve histórico sobre as primeiras divisões políticas do Brasil. Alguns anos após o descobrimento do Brasil, em 1500, Portugal se viu obrigado a ocupar o território brasileiro com pessoas que garantissem a posse da terra e comunicassem qualquer tipo de alterações ocorridas nesta porção de terra. Vamos entender esse primeiro texto aqui, pessoal. Portugal descobre o Brasil. É aula de geografia ainda, não é de história, mas eu preciso fundamentar isso para você. Portugal descobre o Brasil. Professor, há controvérsias? Há controvérsias, mas vamos entender como 22 de abril de 1500. Portugal descobre o Brasil e ele percebe que o Brasil tem suas riquezas, mas resolve não dar importância por ser terras muito longínquas e tal. Então Portugal meio que deixa de lado. Lá depois de 40, 50 ou 60 anos, Portugal resolve ocupar essas terras devido ao risco da Espanha ocupar as terras que eram de Portugal. Então, como isso ocorre? Portugal olha para o Brasil e fala, não, a gente tem que mandar alguém para lá. A gente tem que botar alguém lá. A gente tem que colocar alguém para tomar conta dessa terra, senão o que será de nós? Os espanhóis vão chegar, vão tomar posse, aí já era. Aí um abraço. Então, Portugal resolve colocar gente para tomar conta e fazer as suas primeiras divisões. Ok, pessoal? Recapitulando, Portugal não liga muito para o Brasil no começo. Depois Portugal resolve ligar e colocar alguém para ocupar, para tomar conta do negócio todo. E dessa forma, surgem as capitanias hereditárias, que foram uma boa solução. Pessoas de confiança da coroa assumiram o comando de cada uma dessas 15 capitanias. Grave bem este número, 15 capitanias, chamadas de capitanias hereditárias. Este sistema deu lugar ao sistema de províncias, que nada mais é do que mais um pouquinho do mesmo sistema que só teve fim com a República. Pessoal, muito, mas muito importante isso. A primeira divisão do Brasil foram as 15 capitanias hereditárias. Portugal pega pessoas de confiança, coloca para tomar conta, e essas pessoas, qualquer tipo de influência que essas terras sofressem, principalmente da Espanha, ou da França, ou da Holanda, que estavam sempre ali pelo litoral, eles avisariam lá para Portugal, olha, eles estão aqui, hein? Mande as forças reais para cá para defender o seu território recém-descoberto. Então, a primeira, capitanias hereditárias em 15 divisões. E essas 15 divisões tinham sob o seu comando pessoas de confiança e influência de Portugal. Ok, pessoal?
Quando termina o sistema de capitanias hereditárias, pessoal, surge o sistema de províncias. Esse sistema de províncias nada mais é que mais do mesmo. São as capitanias hereditárias comandadas por provincianos. Não mudou lá grandes coisas. O importante, capitanias hereditárias no número de 15. Ok, pessoal? Está lá a configuração das capitanias hereditárias. Repare o risco que Portugal corria se ele não fizesse o sistema de capitanias hereditárias. Veja bem se ele não fizesse isso. Está aqui o Oceano Atlântico. Nós temos aqui o Oceano Atlântico. Se ele não ocupasse essa região, com certeza viriam aqui do mar pessoas que ocupariam esse território. Franceses, holandeses e até mesmo os espanhóis que viriam do lado oeste do Tratado de Tordesilhas. Aqui o Tratado de Tordesilhas, eles viriam para cá e ocupariam. Ok, pessoal? Então, quem cuida sempre tem. Então, Portugal ocupa. Quais são as capitanias hereditárias? Primeira divisão e depois o sistema provinciano. Ok, pessoal? Tá lá. Atual divisão política do Brasil. Voltando. Descobrimento. Não liga. Passa a ligar. Capitanias hereditárias. Províncias. E chegamos no regimento atual. Mais uma vez, descobrimento. Não liga. Passa a ligar. Capitanias hereditárias em 15. Depois províncias e chegamos ao atual regime, que são os estados, os nossos estados brasileiros, conhecidos por aqui. Com a proclamação da República, o fim das províncias e a separação do território brasileiro da província cisplatina, que tornou-se o Uruguai, fez-se necessário uma nova configuração do território nacional. Pessoal, até hoje existe uma crise muito grande entre nossos companheiros lá do Rio Grande do Sul, sobre a identidade verdadeira dos gaúchos. Quando a província cisplatina resolve se separar e se tornar Uruguai, separa-se então do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul se sente órfão, nem acolhido pelo novo Uruguai, criado da província cisplatina, e nem do Brasil brasileiro que nós temos hoje. Então, os gaúchos até hoje reivindicam o seu direito a estar livre para se associar talvez ao Uruguai ou formar a sua própria nação, que é chamada de Pampas. Isso vocês vão ver lá no ensino médio. Ok, pessoal? Interessante o país Uruguai já fez parte do Brasil. O Uruguai era um estado tampão, era um país tampão lá embaixo, e ele fez parte do Brasil sob o nome de província cisplatina. Ok, pessoal? O Uruguai já foi brasileiro. Neste momento, surgem os estados como conhecemos hoje, ou bem parecidos. Vejamos algumas modificações que ocorreram até chegarmos à configuração existente nos dias atuais. Vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre a região do Acre, que foi comprada pelo Brasil em 1903, da Bolívia e dividida em 3 territórios que foram unificados em 1920 para formar o Estado. Essa questão do Acre, pessoal, a gente vive ela na atualidade. O Acre, naquele tempo, ele deveria fazer parte da Bolívia ou deveria fazer parte do Brasil. Havia um jogo de puxa, não era de empurra ali, cada um puxava para o seu lado e o Brasil ficou com a parte do Acre por livre escolha do seu povo. Porque o povo teve uma influência muito grande na chegada do Acre para o Brasil. Por que eu disse que nos dias atuais nós temos isso? Se você olhar hoje, um conflito político, ainda não é um conflito armado, como aconteceu lá na década de 70, existe um conflito político ocorrendo hoje dentro do território argentino. Bem próximo ao litoral argentino, nós temos um conjunto de ilhas chamada de Ilhas Malvinas. Veja bem, dentro do território argentino. E essas ilhas fazem parte da Inglaterra. A Inglaterra tomou posse das Ilhas Malvinas. Os argentinos querem a posse das Ilhas Malvinas. E quem está no meio dessa disputa é o povo das Ilhas Malvinas. Se você perguntar para os argentinos, eles querem as ilhas para lá.
Se vocês perguntarem para os ingleses, eles querem as ilhas para lá, que são deles até hoje, por lei, até mesmo referendado na ONU. Mas se você perguntar para o povo das Ilhas Malvinas, eles querem continuar sendo povo britânico, povo inglês, embora esteja dentro do território argentino. E isso aconteceu dentro da Bolívia também, pessoal. A Bolívia estava, o povo do Acre estava no meio de um conflito político, de quem puxa para lá, puxa para cá, e o povo teve fundamental escolha em se associar ao Brasil. Ok, pessoal? Em 1960, o território de Goiás foi transformado em Distrito Federal para abrigar a nova capital, Brasília. Veja bem, Rio de Janeiro, capital, centro dos conflitos, das reivindicações, dos tumultos, das opressões em relação à classe política, e um sonho era levar a capital do Brasil para o interior. E com isso impulsionar todo o Brasil em direção ao interior do Brasil. Porque o Brasil estava sendo situado na parte litorânea, lá historicamente nas capitanias hereditárias, como a gente viu. Se localizava apenas a leste. Então o sonho de impulsionar a capital para o oeste se fez presente. Juscelino compra a ideia e leva a capital para Goiás. Forma-se então o Distrito Federal. Quando você vê na sua prova aquele quadradinho lá no estado de Goiás, aquele é o chamado Distrito Federal. Ou seja, vezes responde como estado, vezes responde como município, e é o Distrito Federal. É onde abriga a capital brasileira. Ok, pessoal? Então, é assim que funcionou, foi assim que funcionou a divisão do estado de Goiás. Enquanto isso, o território do antigo Distrito Federal, que abrigava então a capital do país, virou o estado da Guanabara, que é o Rio de Janeiro, que a gente já falou agora. Rio de Janeiro perdeu a capital, que foi parar em Brasília, que era o estado, uma parte do estado de Goiás, ok? Em 1977, parte do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso foi desmembrado em Mato Grosso do Sul. Muito importante isso também, tá, pessoal? Na Constituição de 1988 foi criado o estado do Tocantins, território que pertencia a Goiás. Pessoal, Tocantins é a maior novidade que nós temos hoje. O estado de Tocantins, que também participava do estado de Goiás. Então o estado de Goiás sofreu algumas divisões. A primeira dela foi o recebimento da capital vindo do Rio de Janeiro. E a segunda foi ceder mais uma parte do seu território para o estado do Tocantins, com a sua capital Palmas. Ok, pessoal? Pessoal, está aqui a nossa configuração atual do Brasil. Está aqui o que a gente falou do Acre. Veio lá da Bolívia, extremo oeste brasileiro. Está aqui o estado de Goiás e o seu Distrito Federal. Tá aqui. O estado de Goiás ele tinha toda essa configuração aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó, toda essa configuração. Primeiro ele cedeu esse pedacinho que é representado geralmente com um quadradinho. Então se você vê um quadradinho na prova, lá no estado de Goiás, não tenha dúvida, marque Distrito Federal. Dentro do estado de Goiás, o Distrito Federal veio do Rio de Janeiro e se alojou dentro do estado de Goiás. E depois a separação do estado de Goiás e do estado de Tocantins. Tá bom, pessoal? Essa é a configuração atual do Brasil. Essas foram as alterações mais significativas que normalmente são perguntadas em provas escolares e concurso público. A partir deste momento, vamos fazer um trabalho especial sobre os fatores que fizeram com que acontecessem as divisões regionais e, posteriormente, veremos cada região abrangendo cada item mais importante. Daqui para frente, nós vamos separar o Brasil nas suas regiões, explicando cada coisa ao seu tempo. Pessoal, veja bem, o explicador virtual começou falando linhas imaginárias, falamos de solo, depois nós falamos de território, nós falamos do Estado de uma forma geral, e do Estado brasileiro de uma forma geral, do Brasil de uma forma geral, e agora nós vamos falar de cada região. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.